Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser a última parte do nosso estudo sobre as marcas do pastoreio, onde a gente está fazendo a nossa leitura bíblica no livro de 1 a Tessalonicenses, no capítulo 2. E hoje é o terceiro episódio, o nosso episódio de conclusão desse estudo, onde a gente vê as marcas do pastoreio do apóstolo Paulo, como que ele compartilhava a mensagem, como que era a vida dele, o que ele fazia ali na sua vida para dar um bom testemunho. Então a gente vai continuar estudando sobre isso. Mas antes, vamos começar? Então, hoje a gente vai continuar nossa leitura a partir do versículo 11. Esse é onde a gente vai começar a estudar hoje. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O primeiro ponto que a gente vê aqui nesse versículo é a questão da paternidade. O apóstolo Paulo, ele não era só levador da mensagem do evangelho, ele era um pai para aqueles tessalonicenses. Um pai no sentido do ensino, um pai na questão do exemplo, um pai exortativo ali, que ele exortava aqueles tessalonicenses, ele admoestava, ele ensinava, ele aconselhava. Então a gente vê como a marca do pastoreio vem acompanhado da paternidade, vem acompanhado do cuidado, vem acompanhado do discipulado. Então nós percebemos aqui como o apóstolo Paulo, ele era cuidadoso com aquilo que ele ensinava, com aquilo que ele vivia, com o exemplo que ele dava, porque ele tinha um amor ali para aquelas almas. Ele levava o evangelho de modo por palavras, mas também por atos, por gestos, por voluntariedade que ele exercia ali com aquelas pessoas. Então, nós também precisamos imitar esse gesto e sermos voluntários, sermos pais e mães espirituais daqueles que são órfãos, daqueles que não têm ali quem olhe por eles, quem se preocupe com a vida deles. Nós precisamos ser aqueles que vão estender a mão, aqueles que vão ajudar, aqueles que vão ensinar, aqueles que vão admoestar. Também nós podemos perceber uma marca muito forte do ministério de Paulo, é a exortação. Ele fala aqui que ele exortava aqueles tessalonicenses. Exortar no sentido não de brigar com aquelas pessoas, mas de chamar a atenção, assim como o pai faz com seu filho, para que aqueles tessalonicenses fossem levados à maturidade, pudessem crescer espiritualmente, pudessem amadurecer espiritualmente, pudessem consertar, se arrepender e ter o perdão de Deus sobre seus pecados, para que eles pudessem continuar tendo uma jornada justa e irrepreensível perante o Senhor. Porque o sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos limpa, mas nós também precisamos desse mesmo sangue para continuarmos ter uma vida íntegra perante o Senhor, essa graça estendida sobre toda a nossa vida, onde nós podemos ser exortados por ela, porque a graça também é exortativa, assim como eu já falei até aqui no canal, que a graça é capacitadora também. Ela nos exorta, ela nos capacita, nós vivemos uma vida íntegra perante o Senhor, sermos santos porque Ele é santo. Então, uma marca também do pastoreio é essa exortação que não visa o mal, mas sim o crescimento, que não visa a destruição, mas sim o ensino, a construção, o aprendizado daquelas pessoas. É uma marca de amor, é uma marca de preocupação com a vida daquelas pessoas. Também nós podemos perceber uma marca que estava no ministério de Paulo e que precisa estar no nosso ministério também, no nosso chamado, é a consolação. Nós precisamos aconselhar, consolar, admoestar as pessoas. Consolar, às vezes, no momento difícil que a pessoa está passando, consolar sendo pessoas que vão ali estender a mão, vão chorar junto, mas vão falar também, vamos levantar, porque a sua história não acabou por aqui. Vamos levantar, porque Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Vamos melhorar, vamos crescer junto, eu vou te ajudar. Então, é essa consolação que o próprio Espírito Santo também faz com as nossas vidas. O próprio Espírito é aquele consolador, é aquele que nos consola e nos ensina a sermos pessoas consoladoras na vida de outras. Percebemos isso quando o apóstolo Paulo diz:
exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo também, ele ensinado por Deus e exercia isso na vida daquelas pessoas. Essa questão da admoestação, ele aconselhava, ele não poupava esforços para ver aquelas pessoas bem espiritualmente, para ver aquelas pessoas saradas, curadas e se levantando também para fazer a mesma coisa na vida de outras, fazer discípulos também. Então nós devemos exercer isso nas nossas vidas, nós precisamos, nós somos chamados para isso, para a admoestação, para o aconselhamento, para o fazer discípulos. A admoestação é aquilo que um pai verdadeiro faz na vida de seu filho, tanto um pai físico, tanto um pai espiritual, pratica a admoestação, porque nós queremos sempre ver os nossos filhos espirituais, ou até quem tem filhos físicos, sempre melhores. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade, com a mesmice, ou até com uma pausa na caminhada, porque se nós resolvemos pausar a nossa caminhada achando que a gente está muito bom, a gente vai retroceder, e isso a gente não pode fazer. Retroceder significa nós voltarmos aos nossos pecados antigos, voltarmos ao Egito, e isso acontece de modo gradativo. Então a admoestação, a exortação, a consolação, ela ajuda para que nós realmente venhamos continuar de fé em fé, de glória em glória, continuar cada vez mais crescendo, amadurecendo no espírito, cada vez mais fortes, cada vez mais consolados, cada vez mais fortificados e exercendo essa mesma consolação na vida de outras pessoas. Também nós podemos perceber uma marca muito forte no ministério de Paulo e que nós devemos também ter ela no nosso ministério é a dignidade. Viver de modo digno do evangelho, viver de modo que agrade a Cristo, viver de modo que esteja apto ali para praticar a palavra, porque esse digno, ele é realmente isso, é a gente viver de modo que agrada a Deus, viver de modo que engrandeça o nome do Senhor, viver de modo que o Senhor se agrade das nossas vidas. O apóstolo Paulo vivia desse modo e ensinava outros também a viverem desse mesmo modo. Então nós precisamos ser testemunhas vivas de Cristo, nós precisamos exercer na nossa vida isso que nos faz crescer, essa dignidade, para que nós possamos todos os dias aprender, não porque nós somos bons, mas é porque o Senhor nos capacita. E nós também precisamos ter esse desejo, esse anseio de agradar o Senhor, esse desejo de estar cada vez mais próximos do Senhor e de agradarmos o coração dele. Porque um filho, ele quer agradar o coração do pai, ele quer agradar o pai em gestos, na vida, em tudo. Então nós também devemos ter esse desejo. E também nós somos conduzidos a vivermos uma vida de participantes do reino. Vivemos uma vida de participação no reino de Deus. O que é essa participação? É aquilo que eu já estou falando até agora, sobre sermos ministrados por Deus, sobre sermos contemplados com todos esses pontos, a graça de Deus e o perdão de Deus, e exercemos isso na vida de outras pessoas. Exercemos isso na vida de pessoas como marcas, para outras pessoas exercerem isso sucessivamente. Então, essa participação no reino é aquilo que nos dá um start, aquilo que nos faz continuar. É o propósito de nos tornarmos participantes do reino. Porque assim, nos tornando participantes, nós vamos cumprir o mandato chamado de Cristo, que é fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, as línguas. Então, nós precisamos ter esse desejo. E se nós não temos, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um participante do teu reino, eu quero ganhar almas, eu quero ajudar vidas, eu quero levar vidas para o Senhor, eu quero ministrar ali pessoas pelo teu Espírito, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Então nós precisamos ser essas pessoas que vão ajudar, vão ser participantes do reino de Deus. E essa mensagem eu quero deixar depois de toda essa série, de todo esse estudo bíblico sobre as marcas do pastoreio, que o pastoreio não é só algo de quem sobe no altar e prega, mas é algo vivido todos os dias, é algo que todos nós somos chamados a viver, é o pastoreio sobre a vida de outras pessoas, é exercer esse cuidado, esse amor, essa dedicação, ajudar outras pessoas a se aproximarem do Senhor, a viver uma vida digna do Evangelho. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que todos nós possamos aprender juntos a agradarmos ao Senhor e exercer aquilo que Ele nos chama. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!